Tudo começa quando a Luciana chega agora em casa, logo depois que passou um pouco mal, e o Cláudio pergunta se ela está se sentindo melhor, e a Luciana responde que sim, e o Cláudio pede para que ela se sente, por favor, e ao se sentar, o Cláudio diz que vai pegar um pouco de água para ela. Luciana, por sua vez, ela agradece e ao voltar, o Cláudio diz a ela que gostaria de aproveitar que a Madalena e a Paz saíram e diz a ela que ela não pode mais esconder que ela está grávida e que está convencido que o Rodrigo tem o direito de saber que ele vai ser pai e que ela está esperando um filho dele. A Luciana diz que estava pensando e que não está convencida em fazer isso, e o Cláudio diz para que ela apenas pense no que ele mesmo, Cláudio, sofreu sem saber nada dela. Mas a Luciana diz que ainda não sabe o que fazer, e antes de continuar aqui, quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham mesmo que a Luciana deveria contar sobre essa gravidez ao Rodrigo, ou ela deveria guardar isso e nunca fazer a ele essa revelação? Pergunto isso porque se nós trouxer isso para a vida real, iríamos saber qual a resposta certa a dar, porque eu acho que deve ser muito ruim um filho ou uma filha ter um pai e não saber de quem se trata. Por exemplo, eu tenho um amigo que até hoje ele sofre com isso, mas vocês, o que vocês acham? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. De volta aqui, agora em outra cena, a Clara chega na casa da Julieta revoltada pelo desprezo do Rodrigo e ela xinga ele dizendo que ele é um infeliz e pergunta a Julieta se ela pode acreditar que o Rodrigo rejeitou ela e fala que tem certeza que ele e o Rodrigo estavam pensando na doméstica e chama os dois de malditos. A Julieta diz que eles são dois infelizes e a Clara diz que isso nunca vai dar certo porque o Rodrigo nunca vai esquecer a doméstica e a Julieta diz que isso só vai depender dela, porque na verdade ela tem que seduzi-lo, porque assim ele não vai poder resistir e ela tem que fazer ele se apaixonar por ela e que além de tudo o Rodrigo já é dela porque se casou com ela. A Clara diz que quer saber de uma coisa e a Julieta pergunta o quê? E a Clara fala que ao assinar aquele casamento foi a mesma coisa de assinar um contrato de uma propriedade e que nem morta ela vai liberar ele e que ele também pode seguir pensando naquela doméstica, mas a cada instante da vida dele será um pesadelo, um inferno, porque ela nunca vai lhe dar o divórcio e que ele vai ter que suportar ela pro resto de sua vida. A Julieta diz a ela que ela vai ter que agir com muita inteligência para que assim ela não perca o que ela já tem em mãos. Na empresa, o Rodrigo está conversando com o Patrício e ele diz a ele que na verdade ele não sabe o que a Clara está pretendendo e que ela está crendo que eles vão viver um casamento normal. O Patrício pede perdão ao irmão e diz que isso é o óbvio que iria acontecer porque a Clara finalmente é a esposa dele e que isso aconteceu uma vez, então por que não acontecer novamente? O Patrício ainda dá uma putucada ali e diz a ele que se ele se incomoda tanto com a Clara é porque ele ainda ama a Luciana. Rodrigo, por sua vez, ele fica caladinho ali, não responde nada sobre o que o Patrício acaba de afirmar, mas ele depois diz ao Patrício que a Clara sabe perfeitamente que ele não quer nada com ela e que se eles casaram foi apenas para dar uma estabilidade a esses filhos que eles vão ter e mais nada. O Patrício diz que acha muito difícil que ela deixe isso barato e que ela se dê por vencida e fala para o Rodrigo que esse casamento será um pesadelo para ele. O Rodrigo respira fundo e diz que ele sabe disso e o Patrício diz a ele que o pior de tudo é que a Clara nunca vai deixar ele livre porque agora ela já conseguiu o objetivo dela e que nunca mais irá soltar ele e que essa conquista dela da Clara não foi só para que ele seja o marido dela e que sim foi tudo também por dinheiro e a posição que ele representa na vida dela e especialmente para aquela ambiciosa da mãe dela, a Julieta. O Rodrigo diz que sobre isso ele está tranquilo porque antes do registro civil eles afirmaram assinar um acordo em que ela não tem direito nenhum em suas propriedades nem muito menos as suas ações na empresa e nesse momento é quando o Patrício diz ao Rodrigo que quer que ele saiba que ele vai ver a Luciana.
O Rodrigo fica meio confuso ali e o Patrício diz novamente que sim, que vai ver ela para que ela sinta que ela pode contar com ele e que ele, o Patrício, sempre vai estar ao lado dela. Rodrigo se levanta revoltado e a cena muda e vai para Clara, que está dando um baculejo ali na casa atrás de copo e sai abrindo os armários ali, e quando ela abre uma determinada porta, ela vê uma caixa branca, pega ela e quando ela abre é um vestido branco de noiva. Então ela dá uma olhada, depois joga ali de rebolo e depois ela vê um bilhete, ela lê e percebe que é da Luciana e chama a Luciana de uma maldita doméstica, amassa o papel revoltada. O Patrício, que agora está com o pai, ele diz a ele que gostaria de ir pessoalmente entregar essa ajuda que eles vão dar lá para a fundação, e o Max diz a ele que isso lhe parece muito bom, mas com quem ele vai? E o Patrício diz que já falou com o Jorge, que ele vai com ele e que, se possível, ele gostaria de levar o Gabriel ou o Marcos. O Max diz que está de acordo com ele, que lhe agrada muito que agora ele queira ser mais independente, e depois o Max pergunta quando ele quer ir. O Patrício diz que, se possível, no dia seguinte, e o Max responde que quem não vai gostar nada disso, que ele se vá, é a mãe dele, e o Patrício responde que sente muito, mas que ele vai de qualquer forma e que, além de tudo, ele quer muito ir ver a Luciana. E depois que ele fala isso, o Rodrigo fica chateado e sai da sala. Já com a Luciana, logo depois de dar uma volta com o Cláudio ali na sua cidade, ela diz a ele que ele não deveria ter falado para aquelas fofoqueiras que ele era o seu pai, porque agora, mais rápido do que ele possa imaginar, todos irão saber naquela cidade que ele é o papai dela. Cláudio fica meio confuso ali e pergunta a ela se isso incomoda ela que todos ali saibam que ela é sua filha. Luciana diz que não é isso, é que na verdade todos vão querer saber quem era o Galdino e que nesse caso que ele era dela. O Cláudio diz que fofocas eles nunca vão poder evitar porque as pessoas falam por falar e que não será apenas sobre isso que elas vão comentar, porque eles também vão falar sobre a gravidez dela quando começar a ser notada. Luciana diz que é verdade, que ele tem razão e que, além disso, ela tem muito orgulho de tê-lo como papai e que, quando começar a aparecer ali a sua barriga, ela sempre ficará orgulhosa de ser mamãe. Ele então beija a mão de sua filha, depois ele sai. E no caminho, a Luciana pergunta com quanto tempo já vai dar para anotar e o Cláudio responde que por volta de 3 meses. Agora, a Roselene e a Julieta, que estão com a fofoca da Guta ali, a Julieta diz a ela que o Rodrigo rejeitou a Clara, que lhe humilhou e que pode garantir que foi por conta da Luciana. Roselena diz que agora não sabe mais o que fazer para que essa mulher deixe elas em paz e declara que a Luciana é a maldita para todos eles e que ela vive roubando os sentimentos de seus filhos. Julieta diz que ela tem que fazer alguma coisa a respeito e nesse momento o Patrício vem chegando aos poucos ali bem próximo delas e a Roselena diz a Julieta que não pode fazer mais nada porque ela já entregou o Rodrigo em uma bandeja de prata e que agora é com elas e diz novamente que agora ela não pode fazer mais nada e pergunta se ela entende isso. Julieta diz que sim, que entende e que espera muito que a Clara tenha paciência suficiente para fazer com que o Rodrigo esqueça a Luciana. O Patrício então chega até elas, dá boa tarde, a Roselena corresponde e pergunta como que ele está e o Patrício diz que veio ali para avisar que vai viajar e a Roselena pergunta como que ele vai fazer isso porque nas condições dele é muito complicado viajar. O Patrício diz que sim, mas que não é impossível e que ele vai de todo jeito e que ele quer muito ir levar essa ajuda por parte da fundação para as escolas e a Roselena pergunta o porquê que ele não pediu que alguém fizesse isso. O Patrício então responde que é porque ele mesmo quer ir e que quer aproveitar nessa viagem para ver a Luciana, depois ele sai e deixa as duas lagartixas ali revoltadas. Na empresa, o Rodrigo recebe uma ligação. Quando ele percebe que é a Clara, ele respira fundo, atende e dá um olá. A Clara diz olá, meu amor, e que só ligou para saber que horas ele vai chegar e o Rodrigo pergunta o porquê e se ela está precisando de alguma coisa. Clara responde que não, que nada e que apenas só quer saber que horas ele vai chegar porque está preparando para ele uma surpresa e que tem certeza que ele vai amar. Rodrigo revira os olhos ali e diz que não sabe que horas, mas que vai tentar ser o mais cedo possível. Clara diz que tudo bem, que vai lhe esperar ali ansiosa e depois ela desliga o telefone.
Um pouco mais à frente é quando o Rodrigo chega em casa e ele olha meio desconfiado, como quem diz: o que molesta eu estou fazendo aqui? E nesse momento é quando a Clara chega com a falsidade da gota serena ali e vai até ele e diz que é muito bom que ele chegou e diz que tem uma grande surpresa para ele lá em cima. O Rodrigo, confuso, ele pergunta: lá em cima? E ela diz que sim, porque lá é melhor para ver as estrelas, e chama ele para ir até o local. Quando chega lá, ela diz para que ele veja que ela não guarda rancor e que ela quer fazer um brinde a ele para que ele veja as estrelas e a surpresa que ela tem preparada para ele. Clara entrega a ele um copo de champanhe, lhe dá saúde e taca pro lado de dentro. Depois a Clara vai até a churrasqueira, abre ela e mostra o vestido de casamento da Luciana, e o Rodrigo fica pasmo com aquela cena, porém ele não faz nada, e a Clara diz que vai ajudar ele a esquecer, mas que ele também tem que se ajudar e que ele tem que esquecer a Luciana para sempre. A Clara então liga o fósforo ali e joga no vestido, e o Rodrigo, parecendo um pombalés ali, ele até ameaça não permitir isso, mas a Clara coloca a mão nos peitos dele ali para que ele não impeça esse acontecimento. Mas uma coisa eu garanto a vocês: se isso fosse o Patrício aí, eu garanto que não dava nem tempo ela pegar nesse fósforo, porque ele já estava com esse vestido na mão, mas o Rodrigo, coitado, não dá nem para comentar. E vocês não acham a mesma coisa? Se fosse o Patrício aí, jamais ela teria conseguido fazer isso. Comente aí nos comentários. Agora, já em outra cena, logo depois que o Patrício disse à mãe que iria viajar e aproveitar para ver a Luciana e saiu, a Roselena saiu atrás dele e, ao entrar no quarto, ela já vai dizendo um monte de coisa com ele, que se realmente ele é capaz de comprometer a saúde dele só para ver essa mulher. O Patrício diz a ela que ela sabe perfeitamente que ele não está colocando em risco a sua saúde, e a Roselena, que tentou uma vez não conseguiu, agora ela vai tentar outra vez, dizendo que pode perceber ali que ele não se importa com a saúde dela e que graças a essa viagem que ele vai fazer, ela vai ficar ali ansiosa, em uma angústia, e que isso poderá lhe trazer danos. O Patrício grita com ela, chamando a atenção dela, e diz que lhe parece que ela não entendeu nada ainda, e diz que vai falar mais uma vez que ela não pode e ele nem vai permitir que ela se meta na vida dele, e diz que se ela se sentir mal, basta chamar um médico, e que além de tudo isso, estará ali a Matilde, a Jana, sua tia Constança e seu papai. Roselena não se cansa e vai de chantagem novamente e diz que se é isso que ele quer fazer, então faça e vamos ver o que acontece com ela. O Patrício então finaliza e diz à mãe que ela não venha com chantagem com ele, porque ele não vai cair nisso e que ele vai ver a Luciana e ponto final. Agora o Patrício, que já chegou na cidade da Luciana, ele trata logo de ir visitar ela. Por sua vez, a Luciana fica muito surpresa com a visita do Patrício. Ela chega até ele e diz que é uma grande surpresa ter ele ali na casa dela e que nunca esperava que um dia de fato isso iria acontecer, e muito grata, ela abraça ele. Patrício responde a ela que ele veio ali supervisionar uma fundação que ele tem naquela cidade ali, e que também veio verificar toda a ajuda que eles estão dando a cada escola daquela cidade, para que assim ele se entere que cada criança recebam tudo que ela necessita. Luciana pergunta como foi que ele encontrou a casa dela, e o Patrício responde que ele sempre se informa de tudo, e a Paz diz que fica muito feliz em ver ele ali na casa dela e pergunta se ele aceita um cafezinho. O Patrício diz que agradece, e a Madalena, em tom de brincadeira, ela pergunta se ele agradece o quê? Se ele agradece porque ele quer ou se ele agradece porque ele não quer. Patrício diz que agradece porque ele aceita sim, e elas ficam felizes, sai para ir buscar, e a Luciana fica sozinha ali com o Patrício, com um sorriso de canto a canto para ele, que ele reage da mesma forma. Agora, lá na mesinha, tomando esse cafezinho, o Patrício diz à mãe da Luciana que ali naquela cidade eles têm uma fundação, e que essa fundação é quem se encarrega de mandar tudo para toda a Zona Norte. Madalena fica confusa e pede para que ele diga onde que fica isso, porque ela nem sabia que existia um lugar assim tão importante. O Patrício então explica que fica lá na estação de caminhoneiros por trás do mercado. A Paz fala que agora ela entendeu que fica lá no desvio onde leva para o norte.
O Patrício responde que é exatamente isso e diz que o amigo dele, quem lhe acompanhou e que ele foi lá ver se essa remessa já tinha chegado. Luciana pergunta se o Marcos veio com ele e o Patrício diz que sim e que inclusive também o seu terapeuta. Luciana diz que isso é uma boa notícia e que gostaria muito de vê-los, e o Patrício diz que eles também quer muito cumprimentar ela, mas que lamenta muito porque eles tiveram que trabalhar bastante enquanto ele vem ali visitar ela e sorrir. A Paz fala que elas também têm que trabalhar e terminar um pedido que fizeram para elas, e depois elas bem felizes ali, ela conta ao Patrício sobre o certificado da Luciana que ela recebeu e depois sai tudinho ali para ir buscar esse papel e comemorar com o Patrício, que por sua vez fica ali sozinho à espera das meninas superpoderosas. Assim que elas voltam, já vem com esse certificado nas mãos e a Paz mostra ao Patrício que a Luciana tirou em primeiro lugar no concurso, e a Madalena diz que até na revista saiu, e nesse meio aí a Madalena pede desculpas, mas vai ter que sair para ver a sua filha Violeta e se vai. E ao sair, o Patrício pergunta a Luciana por que ela não disse nada disso a ele, e a Luciana tenta até explicar ali, mas fica envergonhada, e o Patrício pede para que então ela resuma tudo isso para ele. E depois de eles conversar bastante ali, agora a Luciana, que está pintando ali um dos seus potinhos, ela diz a ele que ele não sabe a emoção que deu no arete ao saber que ele estava ali, e o Patrício pergunta onde ele está, se ele está em casa. Luciana diz que não, que ele saiu, mas logo ele voltará, e o Patrício diz que ele é um grande menino, e a Luciana confirma que sim e pergunta para ele como foi, e o Patrício diz que foi muito bem e que também estava esperando um trailer que ainda não tinha chegado, mas que finalmente ele chegou e que agora só faltava avisar o Rodrigo. Luciana e Paz se olham só em falar o nome do Rodrigo, e o Patrício diz que o Marcos saiu um pouco da cidade para que assim ele conseguisse se comunicar com o Rodrigo, porque ali não tem sinal. A Luciana diz a ele que tem um sinal lá na funerária e que poderia ter ligado de lá, e o Patrício diz que ela não se preocupe porque o Marcos vai se encarregar de fazer isso, e diz que ele tem que avisar o Rodrigo porque se não avisar ele é capaz de ele vir ali. Luciana novamente dá uma olhada para Paz, e nesse momento é quando tudo acontece, porque o Patrício diz a Luciana que estava pensando se diria ou não uma coisa a ela sobre o Rodrigo, porque ele sabe muito bem que ela não quer saber mais nada do seu irmão, mas que sobre isso ela vai saber de qualquer forma. Luciana começa a ficar preocupada e pergunta o que foi que aconteceu, se ele está bem, e o Patrício diz que sim, que ele está bem, porém ele continua falando ali que o que vai dizer a ela vai lhe causar muita dor, mas que ela tem que saber. Luciana diz que ele está deixando ela assustada, e a Paz acena para eles dois, insinuando que ela vai sair para que eles possam conversar a sós, e ao sair a Luciana pergunta ao Patrício o que está acontecendo. Então é aí onde o Patrício diz a Luciana que o Rodrigo se casou com a Clara. Luciana fica arrasada ao escutar isso e diz que, pois bem, isso quer dizer que ele sempre amou ela. O Patrício diz que não, que o Rodrigo não queria a Clara, e a Luciana diz que não, que ninguém se casa sem amor. O Patrício responde que o irmão dele sim, e revela tudo, acabando de lascar ainda mais o coração da Luciana, e diz que o Rodrigo só se casou com a Clara porque ela está grávida. Luciana fica em pânico, sem acreditar que o Rodrigo foi capaz de fazer isso com ela, e questiona se é um bebê do Rodrigo. O Patrício pede desculpas a ela e perdão por todos os danos que eles têm feito contra ela, e diz a Luciana que ela não merece nada disso que ela está passando, nem muito menos que ela sofra por causa de seu irmão. Luciana pede para que ele não peça perdão, porque essa culpa não é dele, que essa culpa é dela mesma por causa desse amor que ela tem pelo Rodrigo, que foi um amor equivocado, um amor cego que ela nunca foi capaz de perceber que isso não poderia acontecer. O Patrício dá uma grande força ali à Luciana e diz que isso já é um passado e que o amor dela ainda está vivo e que ele vive para todo sempre, e que além do rancor, do ódio, o amor dela pelo Rodrigo será eterno. No consultório, a Clara recebe da médica uma relação
alimentação de alimentos que ela deve passar a consumir para que assim ela venha dar ao seu bebê bons nutrientes e que assim ele cresça muito forte. Clara, por sua vez, agradece e a médica ainda diz a Clara que ela vai ter que seguir várias indicações para que assim ela venha ter uma boa gravidez. Clara pergunta com quanto tempo eles vão poder saber o sexo do bebê e ela responde que aproximadamente uns 4 meses, e a Clara fica um pouco chateada porque ela queria saber o mais rápido possível e que fosse um menino, e pergunta qual nome eles colocaria, e o Rodrigo responde que seria bom Rodrigo, e a Clara não gosta da ideia e diz que muito menos seja o nome do pai dele, o Max, e a médica pergunta e se for menina, e a Clara já responde de cara que não, que ele vai ser um menino. E depois de muito moído ali, agora a Matilde recebe a ligação da Julieta e diz a Roselena que foi muito bom que ela chegou, porque quem está ali na linha é a senhora Julieta, e a Matilde entrega o telefone a ela, a Roselena atende e a Julieta pergunta como que ela está. Roselena diz que está bem e pergunta em que pode ajudar, e a Julieta fala que é sobre as compras, e a Roselena fica sem entender e ela responde a Roselena que é as compras do bebê e que elas têm que ir comprar, e a Roselena fica meio confusa ali se ela não acha muito cedo para fazer isso. Julieta diz que não, porque o tempo se passa voando e que é melhor deixar logo tudo bem preparado enquanto há tempo, porque enfim são muitas coisas para que elas comprem. Julieta ainda diz a Roselena o quanto que a Clara está feliz porque o Rodrigo foi lhe acompanhar até o médico, e a Roselena diz que isso é muito bom e já que ela quer ir às compras, ela passa lá em 1 hora. Já com a Clara e o Rodrigo que só briga, o Rodrigo questiona a Clara que não sabe o porquê comprar tantas roupas se eles ainda não sabem nem o sexo do bebê. A Clara responde a ele que já disse que vai ser um menino, só que ela vai quebrar a cara porque quando esse bebê vier ao mundo vai ser uma menina e que inclusive será rejeitada pela própria mãe.